Olá, pessoal. Daremos início aqui à nossa videoaula sobre Guerra Fria. Espero que vocês aproveitem bastante, ok? Então vamos lá. Guerra Fria teve início em 1946, durando até 1991. O fato que marca o início da Guerra Fria é exatamente o término da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria foi uma disputa entre as duas superpotências. De um lado, os Estados Unidos, liderando o bloco capitalista, e do outro lado, a União Soviética, liderando então o bloco socialista. Foi um período em que a guerra era improvável e a paz impossível. Então, temos aqui os vários acontecimentos que marcaram esse processo. A divisão das duas Coreias, a Coreia do Norte sendo apoiada pela União Soviética, a Coreia do Sul apoiada pelos Estados Unidos, a divisão da Alemanha, na Conferência de Yalta e Potsdam, e a construção do Muro de Berlim, em 1961, dando origem aí ao chamado Muro da Vergonha, as disputas tecnológicas, a corrida armamentista, a corrida espacial, a Guerra do Vietnã, que vai marcar também esse período da Guerra Fria, da onde, de um lado, vamos ter lá o Vietnã do Sul, comunista, o Vietnã do Norte, liderado aí pelas potências capitalistas. Cuba com a crise dos mísseis, o período em que a guerra quase se tornou uma guerra quente, Ou seja, quando a União Soviética procura estabelecer mísseis em Cuba, ao ser descoberto pelos Estados Unidos, uma intensa negociação se deu para que os mísseis não fossem instalados lá e fosse, então, contornada a crise que, de fato, quase levou as duas superpotências ao enfrentamento. As alianças militares, a criação da OTAN, do Pacto de Varsóvia, temos aí o Plano Marshall de ajuda econômica aos países capitalistas e Comecon de ajuda aos países socialistas. Um marcatismo que marcou um período nos Estados Unidos em que as pessoas, simplesmente por serem humanistas, serem pessoas ligadas a organizações humanitárias, eram consideradas comunistas e eram perseguidas nos Estados Unidos. Vários funcionários públicos nos Estados Unidos perderam seus empregos, sendo acusados de serem comunistas. Até o próprio Chaplin acabou sendo expulso dos Estados Unidos em função dos filmes que produziu. Bom, então nós vamos dar início a essa nossa videoaula. Bom, como eu já falei, duas superpotências que disputaram controlar as várias regiões do planeta, impondo seus valores ideológicos, culturais, econômicos, armamentistas e tecnológicos. Enquanto os Estados Unidos defendia valores como propriedade privada, economia de mercado, a democracia representativa, a União Soviética defendia a socialização dos meios de produção, economia planificada e regime de partido único. Bom, após o fim da Segunda Guerra Mundial, como nós já estamos vendo, foram feitas duas importantes conferências. De Yalta, em 1945, que vai estabelecer as áreas de influência na Alemanha. Ou seja, a Alemanha, derrotada da Segunda Guerra Mundial, vai ter o seu território controlado pelas quatro potências vencedoras da guerra: os Estados Unidos, a França, a Inglaterra e a União Soviética. Então, esse acordo dividia-se a Alemanha em áreas de influência. Fora vários outros itens desse acordo. O pagamento de indenização de guerra foi um deles também. Bom, ainda na Conferência de Potsdam, foi criada em 1949 a República Federal da Alemanha, com apoio dos Estados Unidos, França e Inglaterra, e vários outros pontos foram tratados nessa conferência, como pagamento de indenização de guerra, como eu já falei, demarcação de fronteiras, rendição do Japão e sinal verde para o lançamento das bombas atômicas de Nagasaki e Hiroshima. A divisão em áreas de influência trouxeram a construção
de pactos econômicos e pactos militares. Além de pactos econômicos e pactos militares, o estabelecimento também de agências de inteligência, de espionagem. Então, nós temos, pelo lado americano, né, a criação da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tinha como principal função defender as fronteiras do lado oeste, né, do Ocidente capitalista, e do outro lado, nós tínhamos aí o Pacto de Varsóvia com a mesma finalidade, defender as fronteiras e defender, né, os interesses dos países socialistas. Nós tivemos também, durante esse período, a criação, né, de organizações, organismos multilaterais. Né? A ONU, que dentro dela temos lá a Organização Mundial do Comércio, que lida e que trata, que tenta resolver os problemas de ordem econômica no mundo. Né? Temos aí a OMS, que estamos ouvindo aí falar bastante em função da pandemia, né, do novo coronavírus, que é a Organização Mundial de Saúde, que tem como objetivo tentar levar saúde a todos os cantos do mundo, buscando uma, vamos dizer assim, né, uma ação mais humanitária, ajudando a países que não têm tantos recursos a ter acesso ao mínimo, né, dos medicamentos, de toda a tecnologia que está hoje disponível para que se cuide das principais doenças hoje do mundo, como o câncer, a AIDS agora, né, o novo coronavírus, a SARS, né, e outras pandemias, né, que assolam aí a humanidade. Temos o Fundo Monetário Internacional, que foi criado para ajudar economicamente aqueles países que estivessem em dificuldade. Ok? Temos a lei, né, da OTAN, né, e do Pacto de Varsóvia. O Plano Marshall, plano de ajuda econômica para a reconstrução dos países destruídos pela guerra. Né? E do Comecon pelo lado socialista também com a mesma finalidade. Temos as duas grandes agências, né, de inteligência ou espionagem, né, que era a CIA, pelo lado capitalista, e a KGB, pelo lado socialista. Bom, lembrando que a Conferência de Potsdam acabou também dando aos Estados Unidos o direito de pôr fim à Guerra do Pacífico. A Guerra do Pacífico era a guerra onde o Japão, né, após ter invadido várias regiões, como a China, a Indochina, a região da Manchúria, né, ali na China, ocupado e controlar boa parte do fluxo comercial no Pacífico, os Estados Unidos, então, né, na conferência, acaba tendo autorização para que se ponha fim a essa guerra, né, a guerra do imperialista do Japão. E aí, então, vai lançar as duas bombas, grandes bombas de destruição em massa. A bomba sobre a cidade de Nagasaki e Hiroshima, né, como nós vemos aí, levando à morte milhares, né, de pessoas, e também uma demonstração de força aos países socialistas, em especial à União Soviética, né, demonstrando aí toda a força do seu poderio bélico nuclear. Bom, nós temos aí, como nós já falamos, né, a divisão leste-oeste, né, o Ocidente e o Oriente, aonde no Ocidente, né, oeste, nós temos o Plano Marshall, Plano de Reconstrução Econômica, nós temos a OTAN, Organização Tratado do Atlântico Norte, e a CIA, como grandes instituições criadas nesse período. Do lado leste, né, ou no Oriente socialista, nós temos aí o Comecon, ajuda mútua, né, econômica aos países do bloco socialista. Nós temos aí, né, o Pacto de Varsóvia, a ajuda militar, a proteção de fronteiras, e temos a KGB como principal instituição de investigação, né, na verdade, espionagem, né, inteligência e espionagem. Bom, outra coisa também que eu acho que é importante ressaltar é o acordo, né, de Bretton Woods, onde há uma mudança do padrão Libra, né, esterlina, que era a moeda até então, a moeda inglesa, que era usada em todas as transações econômicas mundiais, passando então ao dólar a ter esse papel.
Por que há essa mudança da libra para o dólar, né, como padrão econômico de transação mundial? Bom, toda a riqueza, basicamente, dos países capitalistas, no período de guerra, acabou sendo levada para os Estados Unidos, por razões óbvias, né? Então, obras de arte, pedras preciosas, metais preciosos, grandes somas em dinheiro, né? Sedes de empresa, a própria Bolsa de Valores mundial, né? Passou a operar em Nova York, onde antes ela era, né, operava em Londres, agora passa a operar em Nova York, e os grandes negócios são realizados a partir, então, dos Estados Unidos, levando, então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, que esse padrão permaneça, fazendo, então, com que os Estados Unidos passem a ter o controle sobre essas transações a nível mundial. Tá? Bom, ainda durante esse período, nós temos aí o marcatismo, né? O marcatismo foi um plano, foi, né, um decreto feito por um senador, Joseph McCartney, que colocava que havia, né, comunistas espalhados por todos os Estados Unidos e que era preciso, então, conter a expansão comunista. Então, o inimigo não estaria só na União Soviética, mas o inimigo estaria internamente também aos países capitalistas. E esse plano, né, o macartismo, tinha esse objetivo: perseguir, caçar, impedir que o socialismo se espalhasse e se enraizasse por vários países aqui do Ocidente. Bom, outros conflitos vão marcar esse período, como eu falei lá na frente, né? Um deles é a Revolução Chinesa. A China, que era governada pela dinastia Manchu, ela sofreu durante todo o final do século XIX e o início do século XX com invasões, conquistas da Inglaterra, né? Sendo ali ocupado e perdendo parte da sua soberania. A Inglaterra foi quem mais se apropriou, inclusive com uma guerra que nós já vimos, né? já falamos sobre ela, que é a chamada Guerra do Ópio. O ópio é um entorpecente, né? Uma droga retirada de uma planta chamada papoula e que era muito utilizada na China de maneira recreativa. Os Estados Unidos viu aí uma possibilidade, né, de ter grandes ganhos com a produção e a comercialização dessa droga, e aí então estimulou esse comércio. Os chineses não gostaram muito disso, e aí acaba então havendo um conflito aí entre a Inglaterra e a China, aonde vai se formar aí o Kuomintang, que era um partido de base nacionalista, aonde comunistas e nacionalistas, né, republicanos, vão lutar juntos para expulsar da China, né, os países imperialistas, e principalmente, né, a Inglaterra, que controlava boa parte do seu território. Né? Bom, durante esse período, a China consegue, né, promover a sua independência, vai instituir o regime republicano, e daí, então, né, vai haver a ruptura entre os nacionalistas e os comunistas. Né? Os comunistas eles vão ter apoio principalmente na base camponesa, né, prejudicada por altos impostos, a insatisfação popular, né, e mesmo durante esse período as dificuldades de um país que era considerado semi-feudal e pouco industrializado. Durante esse período também, em 1921, se forma o Partido Comunista Chinês, liderado pelo Mao Tse-tung, do qual, durante a Guerra Civil, eles vão se direcionar em direção às montanhas, acumulando força para depois estar conquistando, né, corações e mentes, chegando até os principais centros desenvolvidos, industriais, e até chegar a Pequim, concretizando, então, a Revolução Comunista em 1949, ascendendo, então, Mao Tse-tung ao poder. Mas a Revolução Chinesa não foi assim também, né? Trouxe problemas para a China. Um deles foi a Revolução Cultural, que via em toda a produção cultural poesias,
romances, filmes, livros científicos, né? A interferência, a propagação da ideologia capitalista. E aí, então, manda-se queimar toda essa produção, né, fazendo com que a juventude, a população chinesa não tivesse mais acesso, né, a grandes obras, grandes obras, né, mundiais, né, um acervo mundial de obras de arte, como é? Na literatura, na ciência, o que causou um grande mal, né, ao povo chinês. Tivemos aí também, como a China tentou, por diversas vezes, diversas maneiras, se desenvolver industrialmente falando, mas com poucos recursos, uma economia ainda na base, né, agrária, não conseguindo, ela vai promover a modernização, né? Ou seja, vai abrir a China ao capital estrangeiro, permitindo que empresas estrangeiras se estabeleçam lá, né? A agricultura vai ser mecanizada, as Forças Armadas vão se reequipar, né? E com isso vão fazer transferência tecnológica, fazendo com que então a China deu um grande salto aí, um grande salto de qualidade, né, no seu desenvolvimento socioeconômico. Bom, e aí, como nós já vimos, né, a ruptura entre os nacionalistas do Kuomintang e os comunistas, ocasionando a Grande Marcha, como eu já falei, né, em 1945, a Revolução Cultural, né, baseado lá no Livro Vermelho do Mao Tse-tung, favoráveis ao igualitarismo, à busca, né, o caminho para o comunismo chinês, e contribui para consolidar o autoritarismo de Estado e a militarização da China. Ou seja, destrói-se boa parte de toda, né, a literatura mundial, da ciência, né, do conhecimento, das obras, sejam elas artísticas, sejam elas arquitetônicas e tal, para que se imponha, né, esse modelo autoritário sobre a liderança, então, do Partido Comunista Chinês. E aí, em 1º de outubro, né, na Revolução Comunista, né, os comunistas, sob a liderança de Mao Tse-tung, assumem o poder. Por que essa revolução é importante nesse período? Exatamente porque há uma disputa entre, né, o Ocidente e o Oriente, entre o capitalismo e o socialismo, e a China, sendo essa grande nação, esse grande país, tanto se falando aí em aspecto geográfico, né, como geopolítico, porque está ali no Oceano Pacífico, no círculo ali do Pacífico, com portos importantes para o comércio internacional. E também temos que ver que a China, dentro desse contexto que está se formando, dessa nova ordem mundial, vai desequilibrar, né, as relações capitalistas, socialistas lá no Pacífico. Então, os Estados Unidos perdem bastante, os países ocidentais perdem bastante com a entrada da China no bloco comunista ou no bloco socialista, como queiram. O conflito das Coreias também, né, é outro conflito também que vai marcar esse período. A Coreia era aí, né, foi uma guerra travada de 1950 a 1953. Né, ao término da guerra, a rendição do Japão na Conferência de Alta Hipótese, ficou estabelecida a divisão da Coreia, sendo a Coreia do Norte comunista e a Coreia do Sul, a Coreia capitalista. Eu acho que, né, vale a pena a gente ressaltar que a Coreia era um país, né, era uma região ali, a Península Coreana, que viveu ali ocupada, ora pelos franceses, né, ora pelos chineses, ora pelos japoneses, ou seja, também vinha num processo de luta pelo reconhecimento da sua independência. E tinha, então, né, as suas lideranças nacionalistas, que buscavam a implantação de um regime, né, democrático, capitalista, voltado à propriedade privada, né, e, do outro lado, as lideranças comunistas, que se aproximavam mais
né, da União Soviética, da própria China, buscando ali a socialização, né, o Estado onipresente, o regime do Partido Único, porque era essa a disputa nesse momento, né, das duas grandes ideologias. E todas as duas potências, superpotências, vão estar presentes nesse conflito. Tá? De um lado, né, os Estados Unidos dando apoio ao lado sul e, do outro lado, a União Soviética dando apoio ao lado norte. Bom, o que é importante também ressaltar é que, após a rendição do Japão e o fim da Segunda Guerra Mundial, a Coreia do Norte, até então não era norte, né, chegou a conquistar quase todo o território da Península Coreana. Os Estados Unidos é que, né, organizou um exército, né, vamos dizer assim, um exército, né, multi ou internacional, para se conseguir fazer com que a Coreia do Norte recuasse, e aí então, né, usa-se aí o paralelo 38 para se dividir a Coreia em duas Coreias. Por que o paralelo 38? É porque o paralelo 38, como está lá no primeiro desenho, ele divide exatamente a Península Coreana em duas. Então, o lado norte ficou, né, sob a influência comunista, e o lado sul acabou ficando sob a influência capitalista. E daí em diante, de 1950 em diante, várias reuniões foram realizadas na tentativa de se reunificar as duas Coreias, né, se fazendo então uma única Coreia, e se chegar a um processo de democratização, de estabelecimento das instituições, né, de direito, mas até hoje isso não ocorreu. Teve aí a última reunião, né, do Donald Trump com o Kim Jong-un e, né, não se chegou a nenhum acordo. Então, tecnicamente, as duas Coreias continuam em guerra, uma vez que não existe a assinatura de um armistício de paz, né, entre elas duas, ok? Bom, espero, pessoal, que com essa aula eu tenha conseguido ajudar a vocês a entender um pouco mais sobre a Guerra Fria, né? Espero que vocês tenham podido também aproveitar um pouco mais, né? E, se possível, é claro, gostaria muito que vocês aprofundassem os estudos de vocês. Foi legal, foi muito bom e até a próxima.